Eu não sei, eu entretanto já temos aqui 11 pessoas, Já? já. Espera aí, deixa-me pôr a tela no início. Eu queria só perguntar a estas pessoas que já estão ligadas se nos estão a ouvir bem. E pedia-lhes que respondessem aqui no bate-papo. Para nós podermos começar. Ok, a Rita está a dizer que sim, a Teresa também. Ok, está tudo lá. Ok. Inês, queres esperar só mais um bocadinho e perguntar às pessoas Sim, dá-me só um o que é bocadinho. que fazem? Sim, pode ser? Estás a falar para Estou? mim, Inês? Sim, 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 Está desculpa. bem, está bem. Pode esperar um Então, bocadinho? ok, eu vou fazer o seguinte. Uhum. Vou pedir quem quiser, pode escrever no bate-papo quem é, o que é que faz e Sim, o sim, motivo que ela vai estar está presente bem, aqui neste webinar. está bem, está bem. Enquanto Só esperamos, preciso de mais 2 minutos, pode ser? Estou? recebemos aqui uma questão da Sim. Ângela. A Ângela Santos já conseguiu aceder e está a ouvir-nos bem? Sim. Não, já andei a fazer uma viagem. Ah, não, estás bem, filha? Estou a recursos humanos, a Paula Antunes da Unit, Não, te ajudo ao pé depois Marta fazer uma fotografia, está Mendes, bem? estou de Então vá, clientes, beijinhos, adeus. Cascais. Inês? Sim, já estou, Ana. Consegues Obrigada. ver o bate-papo? Já estão a responder quem são? Consigo ver? Não? Já, já, boa tarde, Ana. Boa tarde, tenho dificuldades em aceder. Não consegues ver o bate-papo? Consigo, consigo. Ah, Mas como é que é? Eu agora respondo? Como é não, que se é só, faz? não, eu fiz só a questão para se poderem apresentar, para darmos aqui ainda alguns minutos antes de começarmos, digamos que oficialmente, para tu teres a oportunidade de perceber quem são e o que é que fazem. Sim. Mas só 2 pessoas é que se apresentaram, correto? Não, Então não estou a ver mais. então pronto, elas estão a responder no bate-papo. Temos o Eu Bernardo só, Menezes, só que é tenho aqui a Ana Cavalcante e a Ângela Maria Soares Santos. ok. Temos a Teresa Silva, que é web marketing. Estamos também aqui a falar de Ah, Cascais. já vi o bate já consegui, estou a ver. Ela quer. Violinda Silva, da Chip for You e é dos recursos Câmara humanos. Municipal da Maia. As pessoas estão-nos a ouvir? Então. Ok. O meu cabelo. O Paulo Domingos está a dizer que o meu cabelo está aqui, e é verdade. A Cláudia, temos aqui a Cláudia Dias. Sim, o Vitor Silva não consegue ouvir. Pois, exato. Ok. Inês, eu acho que então podemos começar, está bem? Sim. Ok. Portanto, eu queria dar as boas-vindas a quem está aqui conosco, àqueles que já nos têm acompanhado nos webinars que nós estamos a fazer no âmbito deste projeto do Renova Portugal, assim como quem se está a juntar a nós pela primeira vez. Portanto, eu sou a Cátia Moura, sou gestora de formação da Câmara de Comércio e hoje vou ser, digamos que aqui, a vossa anfitriã. Antes de passar a palavra à Inês, quero só dizer aqui fazer duas breves notas, também explicar-vos um pouco que este projeto do Retoma Portugal foi um desafio que nós lançámos em abril aos nossos associados. As respostas foram muitas e, portanto, vários associados quiseram juntar-se e preparar e pensar algo para apoiar as outras empresas a nível nacional. E neste sentido estamos a realizar durante este mês, portanto é só durante o mês de maio, um conjunto de webinars e de consultorias que são gratuitas, assim como outro tipo de ofertas. O webinar de hoje, aqui com a Inês, tem como, digamos, como objetivo principal ajudar-nos a gerir a nossa rotina diária de forma equilibrada, trabalho, família, digamos assim,
e ela irá partilhar também connosco algumas ferramentas práticas para nos ajudar a refletir e a tornar esta realidade menos pesada. O webinar está a ser gravado e depois nós no final vamos disponibilizar a gravação no nosso canal do YouTube e portanto depois é acessível a todos. Vocês têm a câmara e o som bloqueados, depois se houver necessidade de vocês falarem, eu depois desbloqueio o vosso som e poderão participar na sessão. Se não, têm o bate-papo e têm o campo das perguntas e respostas que podem usar, que tanto eu como a Inês vamos estar atentas e alguma coisa também vos damos resposta ao minuto. E agora, para não roubar mais tempo à Inês, vou apresentá-la. Ela é a Inês Val, é psicóloga clínica, formadora e coach, e como é uma pessoa muito dinâmica e empreendedora, criou a Crossing the Limits. E ao longo de mais de 15 anos, creio que é isso, Inês, mas depois dirás, ela tem trabalhado com as pessoas, para as pessoas, com empresas dos mais variados setores, e até com atletas de alto rendimento, no sentido de criar e desenvolver mudança e que essa mudança lhes traga sucesso. Agora, Inês, agradeço a tua presença aqui neste webinar e dou-te a palavra. Ok, obrigada. Boa tarde a todos. Queria-vos agradecer pela vossa presença aqui no webinar e gostava também de agradecer à Cátia, à Câmara de Comércio e à Andreia por este convite. Espero que vocês aproveitem este webinar. Como a Cátia referiu, este webinar vai trabalhar acima de tudo como gerir o teletrabalho. E no fundo o desafio que existe na questão de nós estarmos dentro de um ambiente corporativo nas nossas casas, e ao mesmo tempo temos a gestão do ambiente familiar em simultâneo com a nossa profissão todos os dias. Grande parte de nós somos empresários, relacionamos com os nossos clientes, com os nossos colaboradores e precisamos na realidade de manter alguma higiene profissional naquilo que é o nosso desempenho profissional, mas estamos a fazer dentro de casa. E ao mesmo tempo temos de dar suporte familiar e fazer os afetos e a parte do acompanhamento familiar, não excluindo isto. Por isso, para conseguir responder aqui a algumas questões vossas, aquilo que tenho a propor é, no fundo, que este webinar seja, no fundo, uma transformação das vossas rotinas diárias para um lugar onde vocês sentem segurança e tranquilidade naquilo que é a gestão das relações com as vossas pessoas com quem vocês vivem ou com quem vocês têm que dar suporte domiciliário, pessoas que sejam de risco das vossas famílias e o vosso desempenho profissional. Como tal, eu estou a acompanhar, desde que foi identificado, no fundo, o confinamento das pessoas, desde o dia 18 de março, tenho estado a acompanhar através de plataformas digitais e telefonicamente pacientes no contexto de psicoterapia, não só as pessoas que eu já acompanhava, como pessoas que me solicitaram para dar suporte emocional e psicoterapêutico, assim como aos clientes e a empresas que na realidade, devido ao confinamento, precisam de estratégias para conseguir gerir as equipas, sobretudo líderes, para gerir as equipas à distância, em plataformas digitais, e ao mesmo tempo estas mesmas pessoas têm uma vida pessoal que está a acontecer dentro das suas casas no desempenho profissional. Portanto, eu estou a fazer este acompanhamento desde o dia 18 de março, tem sido um desafio interessantíssimo, tal como deste webinar, que para mim também é um ambiente novo. Espero que vocês aproveitem ao máximo e que coloquem as questões. Vai ser disponibilizado estes conteúdos no final da sessão, eles vão ser disponibilizados, por isso já ouvi aqui algumas perguntas no chat se iam ficar com os conteúdos, vão ficar com os conteúdos e ficaram também com os meus contactos para, no caso, precisarem de questões, de aprofundar, do que vocês acharem necessário, estou aqui para vos ajudar. Por isso, aquilo que no fundo foi identificado para este webinar era dar resposta a estas questões, como encontrar o seu equilíbrio entre teletrabalho e rotina familiar,
quais as estratégias para a aquisição de objetivos nas vossas rotinas do dia-a-dia e, no fundo, como é que eu vou conseguir encontrar este equilíbrio entre disciplina para impor e implementar a disciplina dos objetivos diários para conseguir chegar a algum lado e, ao mesmo tempo, esta capacidade mais de flexibilidade na tolerância de quando eu não atingo os objetivos, tolerância das empresas porque quando os seus colaboradores não conseguem atingir os objetivos, tolerâncias do meio escolar quando os alunos não atingem os objetivos porque estão a ser orientados por pais que estão em teletrabalho, e a tolerância também com aquilo que são as expectativas das pessoas que vivem connosco e que têm que ceder no suporte familiar em detrimento do seu desempenho profissional. O desafio é grande, ele está lançado e eu tenho agora uma pergunta para vos colocar, para poder dar no fundo aqui algumas ferramentas para vocês gerirem o vosso dia-a-dia de maneira mais equilibrada, que é: que desafios é que têm sentido na gestão do ambiente corporativo? Ou seja, quais são os desafios que vocês têm sentido no vosso dia-a-dia, no desempenho profissional, nas exigências profissionais enquanto empresários ou enquanto alguém que trabalha numa empresa? Quer seja nas reuniões de equipa, quer seja na confiança das plataformas, quer seja mesmo na capacidade que eu tenho de responder ao que me está a ser exigido, ou naquilo que eu preciso de exigir e de que forma é que tem sido o desafio de o exigir aos meus colaboradores. Podem responder no bate-papo, certo, Inês? Sim, ou se quiseres dar a palavra também. Falar, sim, quem quiser falar pode clicar aí no levantar a mão que depois eu desativo o som do microfone. Ok, estou já aqui a ver desafios ao nível da comunicação, não é? O Rui Azevedo quer falar, eu acho que já lhe desativei o som. Ok. Me ouvem? Sim. Sim. Pronto, ou seja, eu tenho uma empresa de contabilidade e tenho 80% da minha equipa em teletrabalho. De facto, as dificuldades que nós temos sentido têm a ver com o facto de nós não temos o contacto pessoal e de estar permanentemente a acompanhar o trabalho e a coordenar a equipa. Um pouco à distância e sem a visualização, nós não temos a noção do trabalho, como é que ele está a ser feito. E se é que ele está a ser feito. Apenas vamos conseguir ter alguns campos de monitorização. Aquilo que mais falta, sinto, e acho que também é da equipa, tem a ver com o facto de nós não termos o contacto físico e visualização. No fundo, estamos a tornar-nos muito tarefeiros, ou seja, executar o que tem que ser executado, trabalho criativo e de valor, esse está a ficar para segundo plano, porque nesta fase é só mesmo ou seja, este contexto de teletrabalho, na nossa atividade, está-nos a tirar um pouco de valor. Estamos apenas quase que diria, a cumprir prazos e a fazer o estritamente necessário. Ok. Claramente que isso é transversal a muitas empresas. Obrigada, Rui, pela participação. Realmente o facto de nós estarmos em plataformas digitais, e já vamos ver a seguir um bocadinho a explicação e a justificação desse sentimento que está a haver e dessa realidade, não é? Que está a haver, que no fundo é ilustrativo de nós não estarmos preparados ou estarmos pouco preparados para esta mudança de paradigma. Se vocês identificarem aqui neste slide que eu estou a apresentar agora, esta mudança de paradigma passa pela urgência da transformação digital. E nós não sabemos ou estamos pouco habituados a trabalhar em cima das plataformas digitais. Não é? Por isso é que depois fica este sentimento de tarefeiro, não é? O acompanhamento é à distância, é pouco presencial. Uma das coisas que é muito importante é construir reuniões semanais de follow-up do trabalho que tem estado a ser desempenhado ao longo da semana. Para isso é muito importante que os líderes ou os coordenadores de equipas definam com os seus colaboradores objetivos à semana, para perceber todas as semanas, quando eu faço esta reunião, se está a conseguir haver um desempenho na medida daquilo que é a necessidade e fazer um alinhamento. Porque na realidade definir uma reunião mensal para fazer o follow-up das equipas é muito longe, Temos que antecipar isso um bocadinho. E este acompanhamento tem que ser mais presencial ainda que digital.
Relativamente aqui também à necessidade de construir um novo modelo de negócio. Não, tem que haver aqui uma reconstrução do modelo de negócio. Nós agora estamos a trabalhar em cima do negócio que tem uma relação de distância e mesmo os nossos colaboradores trabalham de uma forma diferente, por vezes, às vezes com grandes níveis de exigência, e este acompanhamento que antigamente se fazia muitas vezes de forma informal, que eu acho que isto também é o que o paradigma da transformação digital nos vem trazer, é que antigamente as pessoas quando trabalhavam, sobretudo em open space ou num lugar comum, interrompiam várias vezes os colegas para fazer uma pergunta e o colega também ficava a perceber em que sítio é que o trabalho estava a ser desempenhado e até onde é que iam, que muitas vezes isto não era estratégico, mas que acontecia. Agora, não dá para estar a interromper sempre o colega, que o colega não está ali ao lado, não é? Para saber o que é preciso, o que é que não é preciso, e mesmo a chefia, o que é que me pode alinhar ou não. Por isso é que é muito mais importante haver uma clarividência na definição de objetivos, fazer um acompanhamento, uma monitorização desses objetivos à semana e máxima autonomia, máxima responsabilização. Acompanhar as equipas naquilo, na sua autonomia, delegar funções e ao mesmo tempo acompanhá-las naquilo que é o desempenho dos objetivos definidos. Depois há aqui outro paradigma muito importante, que é a ciberhigiene, não é? O que é que acontece aqui com a ciberhigiene? Nós estamos a trabalhar em cima de plataformas digitais, há organizações, há empresas que estão mais habituadas a fazer isto e que já é muito recorrente, outras que não, outras que é novo, outras pessoas que até é a primeira vez que experienciam uma VPN em casa, não é? Que trabalham em cima das plataformas, mas trabalham com programas que podem ser gravados, que podem ser disseminadas as informações, que é preciso que haja uma grande relação de confiança, e eu posso dizer que tive empresas que estive a acompanhar que grande parte dos temas que foram trabalhados foi exatamente o disseminar desta confiança, porque a confiança demora muito tempo a ser construída, mas ela é fragilizada muito rapidamente. E portanto o que acaba por acontecer é que as próprias plataformas e a inexperiência das pessoas a trabalhar nas plataformas e a resposta que as plataformas dão de segurança, que ainda são muito precárias, acaba por as pessoas também, quando falam numa reunião, também não estão propriamente confortáveis a falar na reunião, ou se falam às tantas, em que medida é que depois vai ficar confortável aquilo que estão a partilhar. E portanto há esta mudança de paradigma que é, eu estou numa reunião, mas em que medida é que as coisas vão ser protegidas ou não, daquilo que eu estou a partilhar. E depois, no limite é o burnout, porque, e muitos estudos têm sido verificados, que as pessoas à data de hoje, as pessoas estão a trabalhar em teletrabalho, estão a trabalhar muito mais horas, com muito mais intensidade, do que quando trabalhavam no local de trabalho, onde se dirigiam para o seu local de trabalho. E este stress de cumprir os objetivos, mais a mediação da gestão familiar, é extremamente desafiante para todas as pessoas que estão em teletrabalho. Alguém quer fazer mais alguma questão? Foram respondendo aqui que a questão da comunicação é de facto um problema. Quiseres dar aqui uma vista de olhos no campo das perguntas e respostas? Sim, a questão da comunicação. Repare uma coisa, um dos maiores desafios do ser humano é a capacidade de comunicar. E nós achamos que fazemos isso desde o dia até antes de nascer, não é? Comunicamos com as nossas mães com pontapés na barriga e pomos a vomitar, aquelas coisas das indisposições. E achamos que toda a gente sabe comunicar e que toda a gente fala. Só que isso é falso. Comunicar é dos maiores desafios. O comunicar por escrito faz-nos obrigar a ter que estruturar um pensamento e isso é uma coisa positiva, ok? É melhor do que o falar por falar numa correria. De qualquer das formas, se a plataforma vai abaixo, se o som não se ouve claramente, se eu tenho que esperar a minha vez de falar ou se falamos uns por cima dos outros, e eu estou mais ansiosa, quero falar, e o outro fala por cima e há sobreposição, e as reuniões têm um período de tempo, há ruído, há comunicação, já não permite que ela flua. O próprio sistema às vezes vai abaixo, interrompe o raciocínio, interrompe a comunicação. Por isso é muito importante estar muitas vezes a acompanhar as reuniões posteriormente, ou com um telefonema para alguma mensagem que eu queira mesmo ter a certeza que queria passar e quero mesmo que ela passe, ou com e-mail, em caso de ser uma reunião de equipa, para a equipa toda, com e-mail de
as informações que eu preciso que passem mesmo, que sejam mesmo transmitidas. Há aqui uma questão que eu também estou aqui a ler, que é estar constantemente em sentido e alerta para os e-mails e contactos que vão chegando mesmo após a hora do suposto expediente. Ou seja, isto é desafiante, não é? Porque nós estamos com estados de alerta elevados, precisamos dar resposta tempada aos e-mails que vão chegando. Eu acho que temos que nos serenar aqui. Claro que é muito importante nós darmos resposta ao mercado, pormos o mercado ativo, arranjarmos estratégias de superar aquilo que foi perdido ao longo destes 2 meses. Contudo, nós somos seres humanos, ok? E se não soubermos dar limite ao exterior, o exterior não nos vai dar limite. Portanto, vai sempre exigir mais de nós. E é muito importante nós conseguirmos dar limite ao exterior. Claro que vão sempre haver aqueles e-mails urgentes, mas isto tem muito a ver com a capacidade que eu tenho de perceber o que é urgente e o que é prioritário. Fazer uma gestão de agenda em que está contemplado o que é urgente e o que é prioritário. Porque nós não estamos sozinhos, o trabalho não acaba. Ele vai sempre surgindo mais. É como as ondas do mar, elas não acabam, vão sempre surgindo mais. Por isso, temos que perceber em que medida é que os e-mails que entram em catadupa eu consigo criá-los ou não, e qual é que é a gestão de agenda. E mais para a frente, nos próximos slides eu já vos vou dar aqui algumas estratégias de como me serenar na minha gestão de agenda. Está bem? Há aqui outra pergunta que eu acho que pode ser interessante, que é como fica a responsabilidade tanto do lado da empresa como do lado do colaborador no que diz respeito à avaliação de riscos profissionais da higiene e segurança no trabalho, estando os colaboradores em teletrabalho. Para o caso de um acidente em casa, podendo ou não dever-se a filhos ou outro assunto familiar que interfiram na esfera do trabalho. Ok, eu acho que isto aqui, eu acho que tem muito a ver com aquilo que está definido a nível de higiene e segurança no trabalho. Eu não domino esse setor, não sei em que medida é que os seguros de trabalho têm previsto este enquadramento dos acidentes domésticos e se os filhos por estarem a partilhar o mesmo ambiente e o mesmo espaço familiar, em caso de risco, porque o trabalhador está em teletrabalho e não pode dar suporte à família, vão dar resposta ou não. Isso é necessário, se calhar, escutar diretamente com a vossa entidade patronal ou com os seguros que vocês contrataram, ou em que medida é que isso pode ser reavaliado com os vossos colaboradores que possam recorrer ou não a essa dimensão. Na realidade, eu não domino esta área, mas acho que é uma pergunta bem feita e uma pergunta boa para refletir. Portanto, há aqui uma partilha da Maria Rodrigues, que mais horas não significa maior produtividade, a importância da definição de objetivos é fundamental, a questão é antiga, os suportes digitais apenas evidenciam essa falta crónica da nossa gestão, digamos que a boa técnica do olhómetro funciona menos bem à distância. Isto é muito importante. O paradigma obriga-nos a mudar a forma como nós acompanhamos as nossas equipas e os nossos colaboradores. Aquela metodologia de o horário laboral, se chegamos às 8 em vez de chegar às 9, somos melhores trabalhadores, saímos às 8 da noite em vez de sair às 6, somos melhores colaboradores. Em que medida, em que dimensão, não é? Este paradigma obriga-nos, e o Covid-19 não trouxe só coisas negativas, não é? Infelizmente ele existe, então vamos tirar as coisas boas desta situação, que é, vamos repensar a forma como temos o nosso trabalho estruturado, vamos repensar com os nossos coordenadores como é que podemos definir os nossos objetivos e que eles não estejam contidos nas horas laborais, mas que eles estejam contidos nos resultados que a equipa, resultados individuais, resultados da empresa, pretendem estabelecer e pretendem que os seus colaboradores os atinjam. Tal e qual como está aqui referido, maior número de horas não significa maior produtividade. Aliás, há algumas reportagens do presidente da Faculdade de Medicina do Minho, que é um psiquiatra, que diz efetivamente, tanto para os estudantes como para os colaboradores de teletrabalho, que não estejam muitas horas focados no trabalho, que façam pausas, que respeitem o corpo. Nós estamos numa plataforma inorgânica que se chama computador, não é? Ecrã, é tudo inorgânico, não estamos no sistema orgânico, não estamos-nos a ver, não nos estamos a cheirar, não nos estamos a respirar, não estamos a sentir o outro naquilo que são os nossos 5 sentidos. Estamos apenas a explorar o campo visual numa ferramenta inorgânica. Portanto, é muito importante que as pessoas respeitem o corpo para conseguirem dar maior resultado e que invistam no seu autoconhecimento para perceber qual é o seu limite para poderem no ultrapassar de forma equilibrada.
Ok, vou avançando. Aqui realmente a questão do burnout, chamem a atenção e reforço que é muito importante vocês darem limite ao exterior, respeitarem as horas de trabalho, renegociarem as horas de trabalho naquilo que é os objetivos ao invés do número de horas laborais. Mais importante, os resultados na definição de objetivos do que o número de horas. Esta coisa de estarmos a olhar para os colaboradores para ver se eles trabalham muitas horas ou não, se estão online muitas horas ou não, é uma falácia. É muito melhor ter uma relação de proximidade em reuniões de 1 para 1 para definir objetivos e acompanhá-los no sítio daquele que é as suas impossibilidades e o seu limite e perceber como é que eu posso, aqui ao nível do coaching, desenvolver as suas competências, que não sejam os soft skills nem os hard skills, mas que sejam os human skills, não é? Naquilo que são as competências humanas. Muito importante estarmos sensibilizados neste momento e que construamos para o futuro o respeito pelas competências humanas e que ajudemos as pessoas a desenvolverem as competências humanas e não as técnicas ou apenas aquelas que são as emocionais. Ok, tenho agora mais uma questão para vos colocar, que é desafios que têm sentido na gestão do ambiente familiar. Há pouco falaram um pouco sobre o desafio na gestão do ambiente profissional e agora, em relação à família, lá em casa, como é que as coisas estão a acontecer? Que desafios é que vocês sentem nessa gestão? Se alguém quiser falar, levanta a mão. Sei que já aqui há uma resposta, Inês, a essa questão. Sim. O problema é coordenar os horários da equipa com os da chefia. Não sei. Não consigo, não estou a ver neste momento, mas queres-me ler, por favor? Não, mesmo esse. A Sandra Campos diz que o problema é coordenar os horários da equipa com os da chefia. Depois Mas porque a chefia tem horários que não consegue alinhar à equipa devido a questões familiares? Não sei. Se a Sandra quiser falar. Sim. Ok, aqui o que posso dizer é que na realidade é muito importante tentar que haja um alinhamento entre os horários da equipa com os horários da chefia, não é? Mas há necessidade de reunirem com a chefia diariamente ou conseguem encontrar um acompanhamento semanal para conseguir aumentar as possibilidades de presença, não é? Tentar explorar aqui um bocadinho quais é que são os limites de cada um para encontrar aqui um equilíbrio entre todos. A Rita refere que o desafio é fazer o nosso trabalho bem, ajudar os filhos e as lides de casa. É difícil separar as tarefas do nosso trabalho com as tarefas de casa, ajudando os filhos. Ok, certo. Isso realmente é extremamente desafiante porque nós estamos a fazer 3 coisas ao mesmo tempo e com essa questão eu vou passar para o próximo slide, ok? Que é no fundo a mudança de paradigma. Nós estamos 24 horas por dia na presença das pessoas com quem vivemos, não é? O que antigamente não acontecia porque os miúdos iam para a escola e nós íamos para o nosso trabalho e, portanto, não estávamos 24 horas todos juntos. Depois, quando estávamos no nosso trabalho, desempenhávamos o nosso trabalho profissionalmente e os filhos estavam na escola e desempenhavam o sistema educativo acompanhado por adultos com imensa segurança da nossa parte, porque a partir estão nas escolas onde estão, porque nós confiamos e, portanto, estamos tranquilos e temos mais espaço para trabalhar profissionalmente. E os miúdos têm alguém que os está a encaminhar e que está a fazer isto tudo acompanhado e que está a desenvolvê-los. No momento em que os miúdos estão dentro de casa connosco e nós temos que dar o suporte educativo, estamos a fazer o trabalho dos professores. Os professores estarão a ter algum trabalho à distância, com certeza, mas nós temos que integrar este suporte educativo juntamente com o nosso desempenho profissional, porque os momentos coincidem. Com mais este desafio, que é para as pessoas que têm familiares em risco, que não estão a viver diretamente na própria casa, têm que fazer o suporte domiciliário. E como é que se faz esta integração, não é, do meu teletrabalho com os meus filhos, que têm que ter um acompanhamento de proximidade para conseguirem adquirir competências e desenvolver os conteúdos e os modelos de ensino, juntamente com o horário que eu tenho que gerir com o apoio domiciliário das pessoas que tenho comigo em risco.
e que não partilham a mesma casa. Portanto, isto é uma nova mudança de paradigma. É um sítio extremamente exigente, que o próprio confinamento já gera ansiedade, porque eu tenho que estar num ambiente restrito físico, portanto eu tenho não sei quantos metros quadrados, quem tem casas grandes, menos mal, quem tem casas pequenas, é complicado, juntamente com a capacidade que eu tenho de gerir o stress, porque ter que fazer estas tarefas diárias induzem-me stress e ansiedade. Ansiedade em situações pequenas é bom senti-la, tal como o stress em grandes dimensões leva-nos ao burnout e a quadros já completamente de desequilíbrio, não é? E desajustamento emocional. E a frustração que é, nem sou boa profissional, nem sou boa mãe, não sou bom pai, nem sou uma boa filha porque tenho que apoiar os meus pais no apoio domiciliário. Portanto, este sentimento de incompetência, porque parece que eu tento chegar a todo lado, mas depois na prática parece que não chego a lado nenhum. O que é que eu faço com estes sentimentos, com estas emoções? O que é que eu faço com tudo isto? Então era muito importante, eu gostava de passar esta mensagem e tem muito a ver também com aquilo que eu tenho estado a acompanhar as pessoas ao longo do tempo, desde 18 de março, que me colocam estas mesmas questões de como é que eu consigo fazer o meu trabalho, como é que eu consigo integrar uma equipa, o meu marido tem reuniões ao mesmo tempo que eu, qual dos dois é que vai ceder, tenho os meus filhos a dizerem que têm que enviar para a professora ao trabalho, não sei o quê, que não abrem o fecheiro do documento que têm que começar a fazer, porque têm que entregar até às não sei quantas horas, tenho a minha mãe a ligar a dizer que precisa da farmácia ou remédio X, e o que eu tenho para vos dizer, que aquilo que tenho dito às pessoas ao longo deste tempo é que menos é mais. Menos é mais. Nós somos seres humanos, nós estamos numa pandemia que não é daqui regional, local, isto não é um problema familiar, isto é mundial. Nós estamos numa situação, numa pandemia mundial, isto não é para entestar o caos no pânico, mas temos que nos reequacionar e reavaliar. Portanto, a questão das crianças e do ensino escolar não vai ser agora em 2 meses que se vão subir médias, não é em 2 meses que se vão conseguir excelentes notas para se entrar em grandes faculdades. Não, isto é um momento de aprendizagem para todos. A boa notícia é que estamos todos exatamente no mesmo nível de pressuposto e de princípio, que é nunca ninguém vivenciou isto. Estamos todos a aprender. Ninguém traz experiência de trás. As pessoas o que trazem é um conjunto de competências mais envolvidas em situações de risco ou não, têm maior capacidade adaptativa ou não. E, portanto, ninguém experienciou isto. Portanto, estar a exigir a adolescentes que tenham grandes médios para entrar na faculdade, estar a exigir aos filhos que têm que cumprir à risca tudo aquilo que os professores dizem que eles têm que cumprir, dar um acompanhamento de excelência aos filhos, porque têm que ter um desempenho ótimo. Isto é só induzir stress, induzir culpa, induzir tensão no ambiente familiar, que não precisa de mais porque o próprio confinamento já promove isto. Portanto, é um momento em que a criança tem que fazer qualquer coisa que dê alguma resposta, tem que estar minimamente acompanhado no sentido de ir fazendo algumas tarefas. Se resulta a 100%, se fez a tarefa em 50% ou 10%, é deixá-la fazer naquilo que ela consegue. É reforçá-la positivamente no pouco que fez. Nas birras é dar colo e dizer que estamos todos a passar um desafio que custa a todos e que todos temos que nos ajudar um bocadinho naquilo no sítio onde custa. Para os professores é ir dizendo que estamos a fazer como conseguimos, não é na dimensão em que pede, mas é naquela em que se consegue. Com a entidade patronal e com os nossos colaboradores ou com as nossas equipas, é dizer estou a fazer aquilo que consigo e acolho aquilo que vocês também conseguem. E estarmos aqui um bocadinho na postura de tolerância e gratidão naquilo que cada um consegue. Porque começamos todos com grandes exigências e grandes intolerâncias e a pressionarmos até ao limite, como comportamento gera comportamento, qualquer dia estamos todos aqui num efeito contaminador de pólvora que vai arrebentar. E isto é pouco escusado. Portanto, eu diria que estamos a atravessar um momento de que menos é mais. É preferível dar menos trabalho realizado, mas com mais qualidade. É preferível trabalhar menos horas, mas naquilo que fazemos, fazemos na medida daquilo que nos comprometemos. Isto é muito importante. E para isto é preciso ter um grande autocontrole naquilo que é o saber dizer não ao exterior, que muitos de nós não sabem, nem nunca aprendeu. E é agora, no momento de crise, que eu estou-me a autoconhecer. Portanto, o desafio é enorme. E realmente é muito importante que tenhamos esta capacidade de tolerar. Tenho aqui uma pergunta que é, na sua opinião, este mix de casa e trabalho vem ajudar à diversidade e equilíbrio de género nos cargos da gestão das empresas ou, pelo contrário, vem sobrecarregar ainda mais as mulheres? Bom, aqui a minha resposta é o equilíbrio entre casa e trabalho
tem que ser feito tanto no género masculino como no género feminino. É claro que, por uma questão quase de cultural, as mulheres acabaram por acompanhar mais as famílias. Nós estamos há menos tempo com voz ativa no mercado. No início do século XX tivemos o direito ao voto, portanto, digamos que o reconhecimento do trabalho da mulher, ele está a ser feito, apesar de estar no século XXI, tem sido feito no sentido evolutivo, mas que por vezes acaba por ser ainda pouco reconhecido. Os próprios ordenados, ainda vemos que ainda existe algum desajustamento. Há certos setores em que o género masculino recebe um ordenado superior às mulheres. Estamos a caminhar para que haja aqui uma igualdade de oportunidade entre os géneros. Contudo, os filhos estão mais habituados a ir procurar a mãe quando precisam de ajuda, mesmo que exista um pai. Se a mãe e o pai habituaram os miúdos a procurar mais a mãe, os miúdos vão procurar mais a mãe. Se em casa o pai e a mãe trabalharam os miúdos no sentido de procurarem mais o pai, os miúdos neste momento vão procurar mais o pai. Portanto, foi as dinâmicas que implementaram nas casas, não é? E, portanto, eu acho que não passa tanto por aquilo que o teletrabalho promove ou vai pôr em causa este paradigma, passa muito mais por uma coisa libertadora, que eu dentro da minha casa tenho a possibilidade de, em conjunto com o meu marido ou em conjunto com a minha mulher, repensarmos o modelo relacional que temos com os nossos filhos, no sentido dos nossos filhos, quando nos pedem ajuda, virem buscar ajuda no sítio onde nós conseguimos ajudar melhor. Independentemente se eu dou 50, se o outro dá 50, se o outro dá 10, o outro dá 20, e em que sítios. Porque na realidade o que é interessante numa família, tal e qual como o que é interessante numa equipa, é que nós possamos ser complementares uns dos outros. E realmente este recorrer sistemático à mãe é porque provavelmente quando tivemos os nossos bebés e os criámos, foi porque se calhar a mãe esteve mais presente. E o mesmo pode acontecer com os pais, quando os tivemos e quando os criámos, o pai pode ter de estar mais presente. Agora, cabe a cada casal se questionar o que é que tem sido feito até agora, se realmente tem havido mais uma disponibilidade da mãe para dar resposta naquilo que é a ajuda aos filhos, então temos que repensar se existe a necessidade agora de estar mais equilibrado. E o equilíbrio dentro da família passa pelos desequilíbrios familiares que acredito que estejam a acontecer. Inês, só partilhar aqui também com o Ricardo, o Vicente refere, e eu creio que vem também ao encontro do que estás a dizer, que é fundamental criar blocos de tempo, e creio que, digo eu, que estes blocos de tempo ele se pode estar a referir, portanto, a que cada um em casa tenha o seu tempo para se poder concentrar e dedicar à sua tarefa de uma forma mais produtiva. E portanto isso é fundamental e é importante que exista, e temos aqui a Sofia Miranda a dizer que temos que nos reinventar. Sim, e isso é muito importante, e agora vou-vos convidar para fazermos um exercício que exatamente nos vai pôr a reinventar, nos vai pôr a questionar todas estas afirmações que vocês têm tentado a fazer, que são muito importantes e que na realidade podem fazer-nos pensar no sentido do crescimento pessoal e profissional, porque reparem uma coisa, esta questão de eu repensar o casal como eu e o outro e o nós e depois os filhos, não é? Estas dinâmicas e este repensar da família, tendo em conta as prioridades, porque eu tenho a minha prioridade profissional e eu tenho a minha prioridade naquilo que é a minha necessidade de estar sozinha e a minha necessidade do que é a minha higiene pessoal emocional. E, portanto, eu preciso ter isto assegurado para conseguir assegurar o outro e a conseguir assegurar os outros. Portanto, eu preciso, não numa forma egoísta, mas numa forma de me equilibrar, eu preciso estar equilibrada e preciso perceber em que momento é que eu preciso do meu espaço para depois dizer, efetivamente, eu preciso deste meu espaço para conseguir dar suporte a todos os outros espaços profissionais, familiares e até o espaço com os amigos, social, não é? Que é muito importante. Por isso, aquilo que eu vos venho convidar, no fundo, para fazer uma lista. Eu vou-vos convidar, se tiverem um caderno e uma caneta ou um lápis, fazerem aqui esta listagem, como podem ver no slide, tarefas profissionais, tarefas familiares, e fazerem uma listagem sobre quais as tarefas profissionais que vocês têm que fazer. Pensem num dia, ou no dia de hoje, ou no dia de amanhã. Coisas reais, operativas, que vão acontecer.
façam uma lista de tarefas profissionais e façam uma lista de tarefas familiares. Mesmo que não tenham, não partilhem a casa com ninguém, tarefas familiares possam ser, no fundo, dar suporte a familiares que vocês tenham. Pode ter através de cinemas ou de fazerem um visionamento no Messenger. Portanto, pessoas que vocês acham que têm que dar suporte a nível familiar ou social, dos vossos amigos, façam essa lista. Vou estar aqui uns minutos para fazerem. O objetivo aqui, no fundo, é, depois de terminarem essa lista, perceberem se ela está equilibrada, ou seja, se eu tenho tantas tarefas profissionais, quantas tarefas familiares, se são muitas, se são poucas, e refletirmos aqui um bocadinho sobre isso. Está aqui uma questão que também é interessante e que vamos falar um bocadinho mais à frente, que é, pessoalmente, o desafio é a falta de motivação ao trabalhar a partir de casa, a falta da rotina de sair de casa e trabalhar num local diferente e na companhia dos amigos. Pronto, isto é um dos grandes temas do confinamento. Na realidade, se eu tiver trabalhado em mim, a minha automotivação, que é a capacidade que eu tenho de definir pequenos objetivos diários, isto já me vai ajudar um bocadinho nesta questão do que é a minha motivação quando trabalho em casa. A rotina, sair de casa e estar num local diferente, poder quebrar esta rotina, é importante eu construir momentos em que eu saia à rua. Muito importante sair à rua 1 hora por dia. Claro que não é para o meio de multidões nem combinar com pessoas, mas há momentos do dia, logo de manhã para quem é mais matinal, ou no final do dia, que eu posso sair para fazer uma caminhada de 1 hora, para correr 1 hora, para falar à janela de alguém, não é? Isto é muito importante, o arranjar o espaço para mim, nesta questão mais da meditação, do recolhimento. Há quem não tenha autoconhecimento, há quem não faça meditação nem mindfulness, são 2 ferramentas fundamentais para quem está neste momento a passar por esta obrigatoriedade de confinamento, não é? E é muito importante nós arranjarmos um espaço para nós, para estarmos sozinhos, para nos pensarmos, para nos reinventarmos, como dizia essa associada, e portanto isto é fundamental nós termos este espaço de nos pensarmos e nos reinventarmos, e para isso precisamos estar sós. E sem dúvida que cada um de vós é que saberá melhor que ninguém como é que se sente bem fazer esse momento. Já terminaram a tarefa? Conseguem identificar se têm mais questões, mais tarefas profissionais ou mais pessoais, ou é muito equilibrado? Cátia, identificas alguma coisa ou não? Não, ninguém está a escrever. Ou se alguém quiser falar. Sim. Ok, então vamos avançando. A Teresa Pereira diz que as tarefas delas são bastante equilibradas. Ok. É muito importante perceber quais são as tarefas. Diz. O Rui diz que as profissionais são muito maiores, as pessoais são o estritamente necessário. Okay. E o Paulo, não sei, eu não consigo perceber o sobrenome, o Paulo diz que o profissional é o mais pesado. Ok, pronto, cá está. Primeiro, há que repensar se nós, antes desta situação do Covid-19, se nós, quando trabalhávamos no ambiente normal àquela época, se efetivamente também já estávamos desequilibrados com o volume de tarefas profissionais e o volume de tarefas familiares. Faço-me entender? Porque nós somos as mesmas pessoas, não é? E, portanto, aquilo que são os nossos hábitos profissionais, e se realmente fazíamos aqui uma grande entrega ao meu âmbito profissional e fazíamos só algum suporte familiar, agora mantemos o mesmo registro. E agora, se calhar, temos que nos repensar, porque estamos 24 horas com as pessoas dentro de casa e as pessoas têm mais solicitações porque estamos com os nossos filhos que agora já não vão ter suporte de outras pessoas e precisam do nosso. E, portanto, há que reequacionar e reavaliar o volume de trabalho e, tal e qual, como disse há pouco e reforço, muito importante não ser em número de horas laborais, mas sim compromisso perante os objetivos definidos com as hierarquias e o desempenho
desses objetivos e os seus resultados, mais do que o número de horas a trabalhar e a produzir. Acho que isto é muito importante. Por isso, é fundamental fazer aqui esta definição das tarefas diárias. E eu aqui, no fundo, quando eu faço este exercício de tarefas profissionais, tarefas familiares, eu consigo definir quais é que são as minhas tarefas diárias e depois fazer aqui uma hierarquia. Depois, outra situação muito importante também que traz este exercício, que é a integração da agenda profissional na agenda familiar. Quando eu acordo de manhã, muito importante saber o que é que eu tenho que fazer ao longo daquele dia profissionalmente e o que é que eu tenho que fazer tendo em conta a minha agenda familiar. O meu marido ou a minha mulher, o que é que têm também de agenda profissional e o que é que os meus filhos têm de agenda educativa, para perceber em que medida é que são os ditos blocos que há pouco a Cátia referia, para perceber qual é o tempo que eu tenho para mim, qual é o tempo que eu tenho para o meu trabalho e qual é o tempo que eu tenho para dedicar à família, para estarem sempre todos alinhados, porque é extremamente desafiante, porque há sempre contratempos, imprevistos. Por isso, quanto mais clara tiver a agenda para todos, maior capacidade eu tenho de me reajustar naquilo que são os imprevistos. Muito importante. Para que haja uma grande integração da agenda familiar e profissional, tem que haver uma boa capacidade de comunicar entre mim e o meu marido, ou entre mim e as pessoas que são as intervenientes, e a negociação. Negociar em que medida é que aqueles momentos que podem estar sobrepostos entre o marido e a mulher podem ser negociados para dar o suporte à família, quem é que cede, quem é que não cede, e por isso o canal de comunicação tem que estar extremamente aliado. Alguém queira colocar alguma questão? Temos aqui a Teresa Pereira que diz, por exemplo, que a filha dela já, digamos que é mais crescida, digamos assim, tem 20 anos e, portanto, já tem noção da realidade e compreende e ajuda. A Teresa também refere que em família, portanto, já definiram blocos de tempo, quer para a família, quer para nível profissional. Também vai ao encontro do que tinhas dito há pouco. Uhum. O Rui Azevedo diz que, enquanto responsável pela minha empresa, tem mais responsabilidades profissionais, mas felizmente a esposa aguenta o barco, já era assim antes, e agora o próprio Rui refere que também tem feito mais tarefas familiares do que antes do tempo do Covid. Creio que era isto que eu queria dizer. Uhum. O Ricardo Vicente diz que é muito importante essa questão da reestruturação familiar. Sim, e realmente a capacidade de eu dar a oportunidade ao outro de falar, dizer o que está a sentir, daquilo que ele precisa, e esta capacidade empática de perceber, no fundo, e estar conectado com o outro, quer seja o marido ou a mulher ou os filhos, e partilhar que também está a ser desafiante e que realmente é uma situação que todos estamos a viver que é completamente fora daquilo que é o humanamente desejável, não é? E, portanto, é muito importante haver esta solidariedade na tolerância daquilo que é o limite de cada um e perceber como é que eu consigo dar suporte ao outro, mas ao mesmo tempo dar o limite daquilo que é aquilo que eu consigo e saber pedir ajuda e saber dizer não, saber pedir ajuda à organização onde trabalha, saber pedir ajuda às equipas que estão presentes, saber pedir ajuda à mulher ou ao marido com quem estão, saber pedir ajuda aos filhos. Portanto, há aqui uma necessidade clara de humildade no pedir de ajuda, que nada tem que ver com incompetência, mas tem tudo a ver com o reconhecimento do limite, não no sítio da fragilidade, mas no sítio da vulnerabilidade, que é uma coisa muito diferente. Portanto, eu não tenho que me sentir frágil, eu tenho esta vulnerabilidade e a boa notícia é que temos todos, portanto, aumenta a empatia por aí, isso é uma coisa muito importante. Ok, aqui relativamente à estratégia para a aquisição dos objetivos diários, que também era um dos desafios que eu tinha dito que poderia dar resposta a ele, é um exercício muito importante que vos convido a fazer, podem fazer agora ou podem depois, quando tiverem estes conteúdos, podem fazê-lo e podem fazer em conjunto com as pessoas que estão aí em casa, que é identificarem qual é o objetivo diário que vocês pretendem alcançar. Pensem numa coisa que têm que fazer amanhã, por exemplo. Qual é o objetivo daquele dia? O que é que vocês pretendem? É saber dizer que precisam de espaço para estarem 1 hora por dia sozinhos e que têm que ir correr ou têm que ir caminhar. Então, saber negociar esse espaço com a pessoa com quem estão, com as pessoas com quem estão, ou ter um objetivo que têm que alcançar, que precisam de falar com o vosso coordenador,
para pedir ajuda no sentido de alcançar o que é que precisam de fazer. Depois, há pouco diziam, há aqui algum enquadramento de desmotivação, porque não estou num ambiente profissional, estou longe do local de trabalho, estou confinada à minha casa, tenho que trabalhar e estar motivado naquilo que faço. Automotivação, como é que eu motivo? Quem perguntou isto, as pessoas que fazem esta questão, pensem naquilo que vos dá prazer. Pensem naquilo que, tendo em conta o confinamento, o que é que vocês gostam de fazer? É ver alguma série, é realmente saírem para o exterior e poderem fazer uma caminhada, é fazerem uma atividade física, é irem falar à varanda de alguém com quem vocês possam conversar um pouco, é arranjarem um chat com os vossos amigos e conversar um bocadinho com eles, é no Messenger, à hora de jantar, juntarem-se todos ao jantar e fazerem um jantar em conjunto, através do Messenger ou outra plataforma que achem que seria interessante. Vejam, porque no momento em que eu identifico aquilo que me motiva, quando eu construo a estratégia de atingir esse objetivo, se eu for salpicando de situações motivacionais ou coisas que me saibam bem ou que me deem prazer, eu tenho mais facilidade em atingir o meu objetivo. Por isso, o que faz, no fundo, esta estratégia, a definição da estratégia para a aquisição dos objetivos, este exercício que vos passei agora, o que é que promove? Um foco maior, porque sempre que eu defino um objetivo diário, eu aumento o foco para ele, vou estando mais atenta. O que é que me leva também a eu aumentar uma crença possibilitadora de que sempre que eu defino objetivos diários, eu tenho maior possibilidade de os atingir com sucesso. Isto é muito importante. Alguém queira colocar mais alguma questão? Eu só quero partilhar aqui 2 contributos que me parecem, digamos que interessantes, porque no fundo retratam muito das mentalidades das nossas empresas. A Inês Pinto diz que com esta nova realidade, será que as empresas com uma mentalidade mais tradicional vão perceber que o teletrabalho é uma realidade que veio para ficar e que podemos organizar o nosso trabalho sem passar horas no trânsito? Isto porque o horário rígido das 9 às 18 não quer dizer que seja o mais produtivo. O Jorge Mendes, e um pouco nesta linha de ideias da Inês, diz que infelizmente muitas empresas não sabem lidar com este confinamento, as administrações desconfiam e não acreditam nos seus colaboradores, trabalhando a partir de casa, claro. Pronto, e na realidade, digamos que isto já se tornava urgente há muito tempo, não é? Esta necessidade das empresas se repensarem, claro que as mais tradicionais, a mudança organizacional será mais desafiante, sem dúvida, mas é muito importante nós mudarmos o paradigma, que já acontece em alguns países, em que não é um número de horas alocado a uma secretária que vai fazer valorizar o desempenho profissional, mas sim uma liderança focada em resultados e acompanhamento estratégico dos objetivos e definição estratégica dos objetivos de cada colaborador. Há empresas que já fazem isto, há empresas que já fazem avaliação de desempenho anual, outras até semestral. Há empresas que já trabalham em cima realmente dos resultados através da definição de objetivos de cada colaborador, mas há muitas empresas também que estão muito naquele modelo de a que horas é que chegou o colaborador, a que horas é que ele saiu, mas teve cá quantas horas, mas faltou e não avisou e é porquê. Pronto. E estão muito mais em cima daquilo que é a presença física do colaborador do que o desempenho real daquilo que é o resultado da sua produtividade. E, portanto, mais que não seja, esta situação do Covid-19, vendo sempre o copo meio cheio, porque acho que é importante, traz-nos aqui esta necessidade de mudança de paradigma, que é as empresas que estão mais inseguras relativamente ao número de horas laborais dos seus colaboradores, vão ter claramente que se repensar. Também cabe às pessoas que estão dentro destas empresas pedirem ajuda no sentido de, em conjunto, definirem objetivos para as suas tarefas e todas as semanas fazerem relatórios por escrito do que têm estado a fazer. Porque reparem, não está escrito, não existe. E há muitas empresas que vivem em cima de comunicação informal, que é muito arriscado, porque levam a situações dúbias, pouco claras, que levam a atos organizacionais que contaminam o próprio desempenho dos colaboradores. Por isso, torna-se urgente, e já se tornava anteriormente urgente, que as empresas se repensassem no sítio do desempenho e dos resultados dos colaboradores, ajudando-os a definir estratégias para atingir objetivos
diários, semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais, fazendo a própria avaliação e responsabilizando, porque máxima autonomia, máxima responsabilização, e terem uma liderança muito mais de responsabilização de cada colaborador, pedindo relatórios, pedindo informação que vá demonstrando, até para calibrar os objetivos que vão sendo definidos, e fazendo reajustes, porque nós estamos num momento em que sistematicamente a informação é enorme e é necessário fazer ajustes a miúde para estar sempre com um alinhamento muito mais realista do que fantasmagórico, não é? Do que num sítio onde as pessoas fantasiam, e podem fantasiar para bom como para mau, isso traz sempre mais riscos do que benefícios. As pessoas, na realidade, estão pouco habituadas a escrever sobre aquilo que fazem, em algumas áreas, em alguns setores. As pessoas, por vezes, gostam pouco de escrever aquilo que estão a fazer, mas na realidade neste momento torna-se urgente, até para que as pessoas consigam estruturar melhor o seu trabalho e consigam demonstrar de maneira mais eficaz os seus resultados. O Jorge Mendes partilha aqui connosco uma realidade de uma multinacional. Ele diz que a empresa da mulher apoia e aproxima mais os seus colaboradores, respeitando e cria oportunidades para o teletrabalho. Já agora aproveito e refiro o que é que a Andreia Olo, ela diz que a sensação é de que as empresas, por um lado, respiraram de alívio pelo facto de os colaboradores conseguirem cumprir os compromissos nesta altura de confinamento, mas que não há disponibilidade para manter esta situação de teletrabalho. Bom, é assim, na realidade, o facto pronto, existe aqui este movimento, não é, das pessoas aos poucos começarem a abrir, sobretudo o setor do comércio, e começarem a sair um bocadinho mais para o ambiente laboral. Contudo, acho que devemos, se efetivamente conseguimos demonstrar resultados no teletrabalho, e se isso é uma coisa mais equilibrada para as minhas rotinas, cabe também a cada um de nós individualmente demonstrar qual é que o contributo que dá quando está em teletrabalho e qual é o contributo que dá quando está no momento presencial nas empresas. Contudo, eu acho que isto vai ter desenvolvimento de dia para dia e provavelmente se calhar vão existir empresas que vão agarrar no teletrabalho e vão começar a renegociar e a reinventar um modelo de negócio que permita e que promova o teletrabalho, e haverão outras empresas que provavelmente vão, com certeza, assim que for possível, adotar a metodologia do trabalho mais num registro mais conservador. Inês, deixa-me só aqui partilhar digamos, uma coisa mais pessoal, no fundo, que é o teletrabalho não é isto que nós estamos a viver hoje, temos que conciliar os filhos, as tarefas domésticas, digamos assim. O teletrabalho não é isto, e hoje em dia, tendo em conta a situação, as coisas podem estar um pouco difusas, mas de facto eu creio que se todos nós tivéssemos a oportunidade de um dia por semana ou um dia de 15 em 15 dias podemos fazer teletrabalho em casa, em que vamos deixar os filhos à escola, em que o marido vai trabalhar e nós estamos focados e temos aquele tempo para nós e para o trabalho, eu creio que a nossa produtividade aumenta, nós saímos a ganhar, ficamos mais satisfeitos, o nosso nível de stress ou de ansiedade fica mais reduzido e, por outro lado, somos mais produtivos e a própria organização ganha com isso. E esse resultado... Sim, e já existem algumas empresas que assim o fazem, sobretudo à sexta-feira à tarde, que os colaboradores não vão trabalhar, outras que o colaborador pode mesmo fazer isso, sobretudo em equipas comerciais, há muita flexibilidade do colaborador poder trabalhar através de casa, ir aos clientes e estar mais por casa, depende, tal e qual como diz aqui, na realidade, que nem todas as empresas o teletrabalho é uma possibilidade, não é? Contudo, sem dúvida alguma, e se referes bem, Kátia, o teletrabalho, quando as crianças voltarem ao ambiente escolar, que também acredito que o próprio ambiente escolar seja reavaliado no número de horas escolares que as crianças passam na escola, com este repensar dos conteúdos online. Portanto, claro que se as pessoas
estão agora no teletrabalho estão numa situação de limite porque têm muitas frentes a responder. No momento em que as crianças estiverem na escola e haver mais autonomia por parte do trabalhador de poder gerir a sua própria agenda profissional, acredito que seja uma mais-valia para as empresas, como estás a referir, o trabalhador estar tranquilo e sereno em casa a gerir o seu trabalho e poder beneficiar disso e até de momentos em que pode refletir sobre o seu trabalho estando em casa. Sim, como diz aqui o Rui, trata-se de uma evolução do mercado de trabalho, em que há colegas, e certamente teremos colegas concorrentes que não o farão, e isso vai determinar quem avança e quem fica estagnado ou quem regride. Sim, e repare uma coisa, neste momento as pessoas, nós não prevíamos que isto tivesse esta dimensão e, portanto, sobretudo as PMEs, tiveram que, pronto, primeiro levaram aqui um grande embate, não é? A nível de continuidade de negócio, têm que construir novos modelos de negócio, têm que perceber o número de colaboradores que têm, o que é que vão fazer, a questão do layoff, quem é que continua a dar suporte ao layoff ou não, as empresas que são obrigadas a voltar ao mercado para continuar a ter os apoios. Portanto, e há empresários, há empreendedores que conseguem responder rapidamente e ter aqui algum músculo emocional e alguma estratégia de reinventar-se perante estas situações, e há outras empresas que têm mais dificuldade. Eu tenho tido empresas que tenho acompanhado que, sem dúvida, que conseguiram ajustar-se e agarrar, no fundo, neste desafio como oportunidade, e outras que estão mais introspectivas, mais isoladas, mais a refletir sobre o que podem fazer ou não, e os colaboradores acabam por estar um bocadinho à mercê de si mesmos, à espera de que a empresa tome as suas medidas, não é? E, portanto, ninguém tem a mesma forma de reagir ao que se passou. Temos é que perceber que, sem dúvida alguma, as empresas que conseguirem ter uma resposta mais rápida têm maior capacidade de resposta àquilo que são as solicitações do mercado. Sem dúvida que sim, não é? O Darwin já dizia, o mais forte das espécies não é aquele que realmente tem mais resistência, mas sim aquele que melhor se adapta. Ok, aqui só para terminar o último tópico, a gestão das rotinas. Muito importante também fica aqui este exercício, que é identificarem quais são as tarefas que na vossa rotina vocês sentem que têm maior desafio a realizar, fazer uma análise, uma reflexão, porque é que essas tarefas vos custam tanto, e identificar qual é o melhor momento da agenda para as realizar. Isto é uma das coisas que eu trabalho bastante também no coaching, para a gestão da agenda, e aqui sem dúvida que isto se torna preponderante, e aquilo que nós identificamos também na solução é que quando eu realizo primeiro as tarefas que mais me custam, eu consigo que tudo o resto flua. Porquê? Porque normalmente quando eu faço as tarefas que gosto mais, deixo-me adormecer nelas e ficar nelas por me dar prazer, e depois fico sempre com menos tempo para aquelas que me custam mais, que se me custam, normalmente é porque eu sinto maior desafio a desempenhá-las, porque estou menos confortável na minha zona de conforto, é porque tenho menos competências para as fazer, e portanto se eu deixo para o fim, quando tenho menos tempo, será o sítio mais mal vivenciado e depois vai-me levar à crença de que não consigo fazer aquilo que mais me custa, e pode ser uma falácia. Por isso, realizem sempre primeiro as tarefas que custam mais, que têm o maior desafio, e depois então as que são mais simples e as que gostam mais. E identificarem também que quando conseguem realizar essas tarefas que vos custa, brindem, celebrem a vocês mesmos, façam um momento de autorreconhecimento, felicitem-se, sintam-se bem convosco mesmos. Muito importante também os níveis de tolerância. Eu tenho aqui um link na gestão de rotinas, que é para vocês verem quando tiverem a oportunidade, que é da René Brown, é uma mulher muito interessante, é uma socióloga, que fala no fundo sobre a necessidade de empatizar. É muito importante que nós que temos as nossas empresas tenhamos capacidade de empatizar e pôr-nos no lugar do outro. Pôr no lugar do outro não é viver o que o outro está a viver, é eu perceber em que medida é que aquilo que o outro está a viver lhe está a fazer mal, não é? E fazer isto enquanto empresário, enquanto empreendedor, fazer isto enquanto colega, fazer isto enquanto marido, fazer isto enquanto mulher, fazer isto enquanto mãe, fazer isto enquanto escola, não é? Quando exige os trabalhos aos jovens e às crianças, e portanto nós termos aqui no fundo uma capacidade de empatizar com aquilo que é o limite do outro, para o ajudar, para o compreender e para aumentar o canal de comunicação até para negociar. Eu acho que isto são tudo estratégias muito importantes.
convido-vos a ver um vídeo de 2 minutos. Acho que é um vídeo que espelha muito bem o que é simpatia e o que é empatia. Às vezes podemos ser super simpáticos com o colega, mas não estamos a empatizar. Podemos ser super simpáticos com o nosso coordenador, mas não estamos a empatizar. E às vezes a simpatia fica aquém daquilo que nós precisamos para esta fase. Nós precisamos mesmo é de, às vezes, dizer ao outro, olha, isto realmente está a ser mesmo desafiante e eu também não estou a conseguir, mas juntos pode ser que consigamos chegar lá. Ou então, olha, vamos acolher que agora está a ser mesmo ser desafiante e que nos está a custar, mas que vamos caminhar para esse sítio onde vamos nos potenciar e vamos conseguir. Gostava só, para terminar, de vos deixar com este slide que diz, no fundo, que às vezes é preciso perder o equilíbrio para viver uma vida equilibrada, não é? Nós às vezes temos esta ideação de que estamos muito equilibrados e que a vida está nas nossas rotinas, um bocadinho antes do que aconteceu no dia 18 de março, e às tantas nós estávamos mesmo, era muitíssimo desequilibrados, e devido a esta situação nós temos que nos repensar, temos que nos reinventar, temos que reinventar o nosso negócio, construir novos modelos de negócio que se calhar vão ser muito mais equilibrados na gestão da vida familiar e vida profissional do que aquilo que tínhamos antes, quando podíamos sair à rua e podíamos ir visitar países no estrangeiro e podíamos ir para fora, podíamos ir para todo lado e dávamos tão pouco tempo no fundo, a virarmos para dentro e para refletirmos na forma como temos vivido a nossa vida e o conjunto de oportunidades que temos que não valorizamos, e no fundo esta empatia que deveríamos ter sempre com os outros que estão connosco e que por vezes são os últimos a reequacionar numa vida em que o tempo está esganado e que agora o temos em nosso benefício. Cátia, queres verificar mais alguma questão? A Maria da Rocha pergunta se podes colocar aqui o link do YouTube. Nós vamos partilhar a apresentação, por isso depois na altura é uma questão de... Posso colocar o link do YouTube. Pronto, então enquanto tu colocas, dás por terminada? Queres dizer só mais alguma coisa? Não, por agora dou como terminada, mas se alguém quiser colocar alguma questão, estou completamente disponível para responder. Deixa-me só chegar aqui ao link, desculpa. Parece que ninguém quer dizer nada, digamos assim. Penso que este o link. Deixa-me só identificar se ficou todo. Acho que não. Não ficou todo. Eu vou voltar a pô-lo, peço desculpa. Agora é que penso que sim. Não. Agora é que está. Sim. Tá. Sim, agora ficou. Então agora copiem e depois podem ir colocar no YouTube e toda a gente vai ver o vídeo para terminar este momento. Eu acho que nós podemos então, vamos concluir a sessão. E portanto, eu em nome da Câmara e em nome da Inês te queremos agradecer aqui a vossa presença. Eu creio que foi um momento até importante de partilha, porque ficamos todos a perceber que estamos todos no mesmo barco, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades. Há que ser criativos e não perder o foco e comunicar mais, como a Inês estava a dizer, que é fundamental e é sempre aquele problema do ser humano, é a comunicação. E portanto, obrigada a todos. E no que precisarem, estamos à vossa disposição, é só entrar em contato connosco. Obrigada. Muito obrigada e obrigada à Câmara também e a todos os que participarem. Obrigada pela vossa participação. Obrigada. Obrigada.